Vamos lá, moçada. Henrique, um estudante brasileiro, ao ler o romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, identifica que um dos personagens da obra menciona que 451 graus Fahrenheit corresponde à temperatura em que o papel que são feitos os livros entra em combustão. A escala de temperatura utilizada no Brasil é a Celsius, o que significa que a temperatura mencionada pelo personagem na obra corresponde aproximadamente a. Então, moçada, vamos rapidamente aqui só ver de onde que surge essa conversão, né? Essas formulinhas que existem para a conversão entre escalas termométricas, no nosso caso de Fahrenheit para Celsius. A gente tem aqui, pessoal, uma escala que eu vou falar que está em Celsius, onde o ponto de vaporização da água é a temperatura de 100 graus Celsius e o ponto de congelamento da água é zero. Existe uma escala muito conhecida também, que é o quê? A escala Fahrenheit, onde o ponto de vaporização da água é 212 e o ponto de congelamento da água é 32. Existe mais alguma outra conhecida? Nós temos aqui uma escala muito utilizada na química, no âmbito científico, que é a escala Kelvin, né? Onde a temperatura de vaporização da água é 373 e a temperatura de congelamento é a 273 kelvins. Existem, entre outras, e eu posso inventar uma minha aqui, né? Que seria a escala Graus Andrade aqui, o meu sobrenome, né? Que ela varia, o ponto de congelamento da água vai ser 500 e o ponto de fusão desculpa, o ponto de vaporização da água é 500 e o ponto de fusão da água é 100. É a minha escala aqui, eu posso fazer a conversão. Mas primeiro vamos fazer a conversão do que se trata esse exercício, que é o que? Existe uma temperatura em Kelvin que corresponde a uma temperatura em Celsius, né? Ou seja, por mais que sejam valores diferentes, elas representam o quê? O que é o conceito de temperatura? É a medida macroscópica, né, do grau, do nível de agitação, da energia interna das partículas, né, átomos ou moléculas que compõem o corpo, né? Então, como que a gente faz uma conversão? E isso vale para todas as escalas, inclusive aquelas escalas que vocês podem aí atribuir os valores, né? Porque existem muitos exercícios de termometria que ele vai falar de escalas aleatórias construídas em laboratório, enfim, a conversão é a mesma para todas, gente. Qual é o segredo? Intervalinho sobre o intervalão está para o intervalinho sobre o intervalão. O que seria um intervalinho na grau Celsius? Seria a temperatura em grau Celsius menos zero sobre o intervalão na grau Celsius, que é 100 menos zero. Isso corresponde ao intervalinho na grau Fahrenheit, que é TF menos 32, sobre o intervalão na Fahrenheit, que é 212 menos 32. Fazendo essa conta, vai ficar TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. E agora o que a gente pode fazer? Nós vamos dividir por 20 os dois denominadores. 100 dividido por 20 vai dar 5. 180 dividido por 20 vai dar 9. E aqui a gente tem a relação de conversão de Fahrenheit para Celsius. Diga-me qual é a temperatura em Fahrenheit, que direi qual é a temperatura em graus Celsius. Diga qual é a temperatura em graus Celsius, que direi qual é a temperatura em Fahrenheit. E agora, né? A temperatura alvo nossa, que é a temperatura que os livros entram em combustão, é de 451 graus Fahrenheit, né? Então, vamos ver como que qual vai ser essa representação em Celsius. Então a gente sabe que Tc sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, que é 451, né? 451, menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado aqui, vai ficar que 9 vezes Tc é igual a 451 menos 32, ó, 451 menos 32 vai dar 419. Vamos colocar até aqui, né? 419 vezes 5. Portanto, a temperatura em graus Celsius vai ser 419 vezes 5, que é 2095, dividido por 9, ou seja, a temperatura
em graus Celsius é de aproximadamente 232,8 graus Celsius. Então, a temperatura de 451 Fahrenheit, ela representa 232,8 graus Celsius aproximadamente. Aqui, ó, 232,7, né? Na conta deu 232,7777. Tecnicamente seria 232,8, mas aqui está muito próxima. Beleza, moçada? Agora, como que eu poderia fazer uma conversão entre a temperatura de graus Celsius e a minha escala aqui, ó? Aquela mesma ideia. Aqui é um extra, moçada. O vídeo já acabou para essa questão. Mas como eu poderia montar essa temperatura? Intervalinho sobre intervalão, ou seja, TC menos zero sobre 100 menos zero, olha lá, intervalinho da Celsius sobre intervalão da Celsius é a mesma coisa que TA menos 100 sobre intervalão que é 500 menos 100, ou seja, TC sobre 100 é igual a TA menos 100 sobre 400. Divide por 100 aqui vai dar 1, divide por 100 aqui vai dar 4. Então, a temperatura em graus Celsius é a temperatura em grau Andrade vezes 100 sobre 4. Neste exato momento aqui no meu computador, está marcando a temperatura de 23 graus Celsius. Então, qual seria a temperatura na escala H? Bastaria eu substituir 23 aqui, vai ser TA menos 100 sobre 4. Passa multiplicando 23 vezes 4 vai ser 92, é igual a TA menos 100. Passo 100 somando, a temperatura na minha escala seria 192 graus Andrade, que corresponderia a 23 graus Celsius. Só lembrando que temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, átomos ou moléculas que compõem o corpo. Beleza, moçada? Exercício bom aí de termometria, né? Escalas termométricas. Valeu, pessoal, até a próxima.